Saudações a todos, eu sou o Leandro Cruz e hoje eu tô aqui para comentar o vídeo Um Biólogo versus 25 Veganos com participação especial do Richard Rasmussen, feito pelo Redcast. Vamos lá, o primeiro tema é tratar animais como seres humanos é uma forma de maus tratos. Bom, a verdade aqui é que depende. Tudo que você faça para o animal que não seja natural para ele e seja mais perto de como nós tratamos os seres humanos seria basicamente humanizar. Você pegar um animal e levar ele no veterinário, dar um nome para ele, um cachorro chamado Maria, dar uma alimentação regrada para ele, dar uma casa para ele, um cobertor, um colchão, isso são formas de humanizar e nem por isso quer dizer que isso sejam maus tratos. Eu concordo que mudanças drásticas na alimentação, você pegar um animal carnívoro e alimentar ele somente com arroz e feijão, eu concordo que são maus tratos. Mas todos esses exemplos que eu disse anteriormente, o pet fazer aniversário, o que isso tem de maus tratos? Então vamos ver quais são os argumentos que o Richard tem para defender que humanizar os animais são maus tratos e quais são os argumentos que os veganos têm para dizer que humanizar os animais não são maus tratos. Boa noite, Richard. Boa noite. Eu sou a Paula. Oi, Paula. Prazer. Tudo bem? Eu queria entender essa afirmação como problemática. É um Ou o fato. que ela tem a ver com veganismo, por exemplo? Não, nada. Nada, né? Nada. Ok, tudo certo. Tudo certo, né? Porque assim... Você discorda do que eu falei? Não, porque assim, Não, depende... então, A ótimo, questão já é... vencemos a primeira batalha. Pois é, a gente já começou conjunto. bem, né? Começamos bem. Começamos bem, porque... O interessante dessa primeira parte é que a primeira vegana chamada Paula concorda com o Richard de que esse primeiro tema não tem tanto a ver com a pauta. Bom, basicamente o veganismo é uma filosofia de vida, não é uma dieta, não é uma restrição alimentar. O veganismo é uma filosofia de vida que prega o não maus tratos com seres sencientes, no caso todos os tipos de animais e insetos também até, né? O veganismo defende filosoficamente que todos os seres sencientes são dignos de não serem maltratados. E eu basicamente concordo com isso, né? Então, teoricamente, eu sou um vegano. Eles concordam que isso não tem tanto a ver com a pauta do veganismo por causa dessa subjetividade. Existem atos que humanizam os animais que são maus tratos e atos que humanizam os animais que não são maus tratos. Né? Existem várias maneiras, inclusive, de humanizar o animal e eu acho que cada um dentro do seu lar vai fazer isso de uma maneira diferente. A partir do momento que cada pessoa se considera o animal da família, de alguma forma você está humanizando um pouquinho. O veganismo intrinsecamente não tem nada a ver com isso. A questão da palavra, da expressão maus tratos. Como vegana, né, eu vou trazer questões suas, né, que a gente vê em notícias. Não são acusações que eu estou fazendo, mas a gente vê em notícias. Vamos por pessoal, é isso? Debatendo o assunto. Não, você já vai começar a virar outra coisa. Você vai começar a olhar pra mim e me atender. Nós não estamos debatendo assunto. Estamos Nós já falando estamos de maus debatendo. tratos Não, a estamos falando. animais. Desde o começo eu falei pra gente não. Essa primeira debatedora, a Paula, decide então colocar em pauta ações do Richard que foram consideradas maus tratos, né? Existem notícias e acusações feitas contra o Richard que consideram as atitudes dele maus tratos. E eu concordo com ele que isso também não tem nada a ver com o debate de veganismo e ela acaba trazendo isso em pauta, né, fazendo um ataque meio que ad hominem ao Richard para tentar desqualificar a opinião dele ou alguma coisa do tipo. Ou ela trouxe simplesmente porque ela achou que ia ter alguma coisa a ver com os maus tratos animais. Mas isso foge do tema, né? Isso parte para o âmbito pessoal dele, que não veio ao caso. E você foi lá acordar jacaré hibernando. Isso que você falou do jacaré foi uma denúncia que foi feita. Qualquer um pode denunciar qualquer coisa. Eu posso denunciar você porque você tem cabelo rosa e eu acho você não sei o quê. Eu posso denunciar de qualquer coisa. Qualquer pessoa pode mover uma denúncia. Especialmente para uma pessoa... Eu sou o Rodrigo. Rodrigo, beleza. Porque aí fica uma humanização, né? Tratar com respeito, tratar bem um animal, não significa humanizar, significa civilização, né? Significa você reconhecer que é senciente, reconhecer que é um animal Perfeito. digno de direito. Concordo. Então,
O segundo vegano a debater o primeiro tema é o Rodrigo Dourado. Minha namorada me disse que ele era um ator de televisão e eu fui pesquisar e ele já teve papéis na Record. Ator de novela, né? Que no Brasil aqui significa muito. Então, ele fala uma coisa muito interessante no começo do discurso dele, que ele diz que tratar bem um animal não significa humanizar ele, e sim significa civilidade. E nesse ponto eu concordo com ele. Não sei se foi exatamente isso que ele quis dizer, mas se foi, eu concordo com ele. Você tratar bem um gato, um cachorro, você não torturar um animal, um porco, uma vaca, não significa que você está humanizando ele, significa que você não é um psicopata, né? Significa que você está de acordo com a nossa civilidade, né? Que você não é um animal que nem eles. Então, nesse ponto, é um ponto interessante que eu concordo. Você não cometer maus tratos com animais não significa humanizar os animais. Significa que você não é um doente da cabeça. Em termos educacionais mesmo, porque se a gente trata animal como objeto, como objetificação, quando não respeita, não sei se foi uma acusação, enfim, o que aconteceu agora recentemente com o cachorro, né, que adolescentes trataram como trataram, a gente viu o que aconteceu. Eu acho que isso é uma maneira que a gente tá, quando a gente diz, como você colocou aí, pai de pet, De resto, eu não entendi mais nada que esse cara falou. Eu não sei se ele se perdeu no assunto, se ele esqueceu o que ele ia dizer, mas eu não entendi mais nada. Vamos voltar para a frase? Vamos. Tá, porque estamos discutindo a frase, né? A princípio. Gente, se eu falo Você é a favor do veganismo, é isso? Eu não sou, veja. Eu sou a favor da liberdade, eu sou um libertário. Tá. O grande problema do veganismo, na minha opinião, é tentar impor... O que é o veganismo para as pessoas saberem? Porque de repente fica meio... É a sua opção alimentar. Sim. Seja feliz. Só a opção alimentar? O que aconteceu com o cachorro lá, orelha lá, foi uma coisa horrível. É muito diferente de um abatedor? Então, na machadada. Um animal a grande maioria... Não é. A grande maioria não é. E você sabe que você está errado. Devido à aleatoriedade da fala do Rodrigo Dourado, o Richard acaba retornando ao tema, que tratar animais como seres humanos é uma forma de maus tratos, e eles acabam mencionando o caso do cachorro-orelha, que foi um caso de maus tratos que ficou muito famoso na mídia recentemente, e o Rodrigo Dourado argumenta que isso é muito semelhante aos abates que são feitos no abatedouro para a produção de carne bovina. Para o Richard conseguir debater a alegação do Rodrigo Dourado, ele acaba entrando no assunto de como os animais são abatidos. Ele menciona que ele já participou e já se envolveu nesse tipo de processo e pode falar com mais propriedade. Nisso chega o terceiro vegano, chamado Henrique. Você é o Henrique. Por que você não posta no seu Instagram como é o abate de um animal? Foi investigar como os animais são tratados na suinocultura, avicultura e bovinocultura. Eu acho que nada é perfeito, entendeu? O dente e o rabo dos porcos, você mantém os animais em gaiolas, quando elas estão na gestação, você mantém um animal de não sei só quantos na época quilos que estão com os filhotes. Só na época, então é tranquilo. Então assim, quando eles deitam em cima de filhotes e matam os filhotes. O Henrique traz em pauta algumas atitudes do mercado da carne que podem ser consideradas maus tratos. Entre elas, o corte dos dentes e do rabo do porco, e em momentos pós-gestação em que o porco e os filhotes ficam totalmente engaiolados e imobilizados. E o Richard comenta, rebate de que as coisas não são assim e que o rapaz não sabe do que está falando. E a verdade sobre esse tema é que, novamente, depende. Nem todos os abatedouros e criadouros vão seguir o mesmo padrão e as mesmas regras éticas. Então, podem sim haver batedouros que sigam leis éticas, tenham uma boa vida para o gado, para o porco, e no final da vida deles façam um abate limpo, assim, né, de maneira que não haja dor e sofrimento para o animal. E existem criadouros e abatedouros que não vão se importar com o bem-estar do animal, vão se importar somente com o produto final, que é o leite, que é a carne, que é o ovo,
não tá nem aí se o animal tá ou não tendo uma vida digna, né? Ou está ou não sendo maltratado. Tratar o cachorro como um ser humano é maus tratos. Bom, prazer, eu sou o Filipe, eu sou biólogo. Todo mundo que concorda que, de fato, humanizar os animais e tratar, de certa forma, os pets de uma maneira excessivamente humanizada, traz problemas. Traz problemas a gente concorda. O quarto vegano a debater o primeiro tema é um rapaz que eu entendi que o nome dele é Filho e que também concorda que essa pauta não tem muito a ver com o veganismo em si, né? De que ambos concordam de que podem haver ou não ações que humanizam e maltratam os animais, ou que humanizam e não maltratam os animais. Acho que os dois aí começaram concordando. Então concordamos com a pauta, mas o problema, na verdade, a nossa luta, na verdade, está mais em relação aos animais, não aos pets. Porque os problemas ambientais e a crueldade animal, ela ocorre em grande escala nos animais produzidos para alimento, ditos de consumo, né? E aí eu fico um pouco preocupado de algumas falas suas, especialmente como biólogo. Você acha que a maioria dos biólogos é vegana? Não, infelizmente, isso é uma tristeza. Não é. Eu acho muito triste, paradoxal. Animal só existe, o animal de abate, porque tem gente que come. O problema é você trazer essa pauta e querer que 99%, ou sei lá, eu não quero falar 99%, senão eu seria um cientista estúpido, mas você sabe que vocês são minoria no veganismo. Então, esse rapaz chamado Filho, ele reacende essa pauta do debate, que o problema e os animais mais maltratados são os de consumo humano, o que nós utilizamos para consumir. E ele diz que o consumo desses animais é prejudicial para a saúde dos seres humanos, para a saúde dos animais e para o meio ambiente. Essa é a argumentação dele. O Richard debate essa afirmação dizendo que os biólogos não são veganos. Isso se referindo à parte alimentar, dizendo que os biólogos, que são pessoas que estudam a vida, né, e teoricamente lutam pela preservação máxima da vida dos animais, entendem de que o consumo de carne humana não prejudica os animais. Essa é a argumentação do Richard perante a argumentação do Filho. Ele continua dizendo de que, na verdade, o errado do vegano é querer implementar isso nas outras pessoas, né? Pessoas que seguem uma restrição alimentar vegana, de que não fazem nenhum tipo de consumo de carne ou de derivados de animais. Ele argumenta de que essas pessoas impõem isso contra as outras, né? Ele está basicamente generalizando, ele não está fazendo um ataque direto. Outra coisa que ele comenta nesse vídeo é que ele diz que as pessoas não são veganas puras, ou seja, ele diz que um veganismo puro é uma pessoa que não consome nada de origem animal. Sendo que isso, na verdade, é um erro semântico, porque o veganismo não quer dizer somente não consumir produtos animais, e sim ser contra os maus tratos animais.